Engraçado, né? Quando você para de correr atrás das coisas, elas vêm até você. Já ouviu isso? Ou já sentiu alguma vez assim? Sabe quando você quer muito que algo dê certo? Muito. Você tem um plano, ou você quer que aquele emprego dê certo, ou que aquele relacionamento dê certo, ou que aquele algo que você quer muito dê certo. Muito. E nada acontece. Às vezes você tá sem dormir por causa disso, você tá ansioso por causa disso, você tá orando, você tá insistindo, você tá pedindo, você tá implorando, você tá estressado, você tá nervoso, você tá ansioso, você tá tudo por causa daquilo e nada acontece. Nada. Como se Deus não estivesse te ouvindo, como se o universo tivesse parado, como se. Nada, como se fosse um silêncio. E aí o que que você faz? Você se desiste, né? Você fala assim, ah, quer saber? Não é pra mim mesmo, cansei, desisti, o que tiver que ser vai ser. E aí o que acontece? O emprego aparece, a mensagem chega, a pessoa volta pra você, o caminho se abre. Já aconteceu isso contigo? Comigo já aconteceu várias vezes, isso é mais comum do que você pensa. E é muito maluco, né? Porque, assim, eu não sou uma pessoa muito religiosa, eu tenho muita fé em Deus, mas eu não sou uma pessoa muito religiosa. Mas eu tenho mais fé do que muita gente que é religiosa, porque eu acho que isso que eu aprendi tem muito a ver com a fé, tá muito associado com a fé. E nada mais é do que soltar. Em inglês eu diria let it go. Deixa isso ir, solta, deixa isso ir. É muito maluco, mas eu falo que tá relacionado com a fé, porque é você, tipo, realmente não ficar preocupado com aquilo, é já ter certeza que aquilo deu certo, que aconteceu. Além disso, o que realmente isso significa é que a gente tá muito tempo todo tentando controlar as coisas, controlar as pessoas, controlar o que vai acontecer. Ou então a gente tá muito preocupado com a opinião dos outros, esperando a aprovação dos outros, ou com medo do que os outros vão pensar. E aí, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba criando, né, uma máscara ali pra agradar ou aquilo, ou alguém, ou se encaixar em algo, né? Às vezes é no seu trabalho, às vezes é na tua família. Eu, por exemplo, por muito tempo, fiquei presa a atender as expectativas da minha mãe. Era inconsciente, tá, gente? Eu não sabia que eu tava fazendo isso. Mas no fundo eu estava ali preocupada com os próximos passos que eu estava tomando, porque no fundo eu queria, né, que a minha mãe tivesse orgulho de mim, no fundo eu queria que eu não queria decepcionar ela, queria tomar as decisões corretas da minha vida para no fundo não decepcionar ela. Então, tipo assim, eu estava, né, querendo ou não, você acaba vestindo uma máscara, vestindo sem querer, entrando num personagem que não é você, porque você não faria aquilo, você está fazendo aquilo por algo ou por alguém que não é realmente a sua essência. Ou então você está tentando controlar demais situações que são incontroláveis mesmo. E aí isso acontece que realmente bloqueia os seus caminhos, realmente as coisas não acontecem, não fluem, né? Porque literalmente você não tá colocando presença naquilo. Porque não é seu aquilo, é por causa da opinião de alguém, ou por causa do que alguém vai pensar, ou porque você quer estar tão no controle das coisas que você não deixa as coisas tomarem um curso natural. Você tá aí prendendo, às vezes, uma situação ou uma pessoa que já era pra ter acabado. Às vezes você tá aí num ciclo que já tá nitidamente acabado e você tá ali ainda segurando aquilo por medo de perder o controle. E let it go. Esse vídeo aqui é pra você começar a ter mais fé, né? Porque quando você tá segurando as coisas, e é o oposto de ter fé. Quando você tá fazendo 1000 planos com esses seus planos que nem aconteceram ainda, e com medo, tipo assim, se der certo vai ser assim, se der errado vai ser assim, e se isso vai ser aquilo. Então, tipo assim, isso já tá tirando toda a fé, você já tá jogando uma mensagem de que aquilo não funciona, né? Que você não acredita que aquilo vai funcionar, porque quando você realmente tem fé em algo que vai funcionar, você simplesmente só deixa ir, você só deixa acontecer. E é complicado falar isso. Eu vou trazer um exemplo aqui da minha vida, porque talvez fique mais fácil de vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Eu cheguei na Austrália fazem 6 anos. Eu cheguei aqui sem inglês, sem nada, sem um plano, sem saber o que ia fazer da vida. Acabei gostando do país. Pra ficar aqui no país, não é tão simples. A gente tem que ir renovando um visto. Eu vim pra cá com um visto de estudante. Então, pra ficar, eu teria que continuar estudando e custa caro. Então, eu pensei, bom, e pra você ficar aqui, finalmente conseguir migrar, né? Não é simples, não é o que você escolhe. Você tem que
tá dentro dos requisitos do que o governo quer que você faça, basicamente. E de todas as profissões ali que o governo que tinha disponibilidade, que eu poderia fazer, que se encaixava no que eu já estudei, etc., eram possibilidades nenhuma, porque o direito, que foi o que eu estudei no Brasil, não servia muito para nada aqui na Austrália, né? Porque é outra constituição, outro tudo. Então, se eu quisesse ficar aqui, eu teria que escolher uma profissão tipo chefe de cozinha, mecânico, pintora de parede, gente, pintora. E aqui sim, na Austrália você paga caríssimo para aprender a ser pintor para você conseguir a sua cidadania. Então eu fiquei com uma lista muito limitada ali de profissões que eu poderia fazer para poder ficar aqui na Austrália. E isso começou a me dar um desespero muito grande, porque eu comecei a ficar pensando, cara, como é que eu vou gastar todo esse dinheiro para estudar como é que pinta a parede, sendo que eu nem quero pintar a parede, tudo isso eu vou pagar esse preço para ficar aqui? Será que eu quero realmente ficar aqui? E isso começou um conflito interno meu muito grande, porque eu não sabia o que eu faria para ficar aqui na Austrália ou não. E isso foi um desgaste dentro de mim tão grande, gente. Isso me gerou tanta ansiedade, e gera mesmo, porque você tá num país que você não sabe se você vai poder ficar ou não, então você não consegue fazer planos da tua vida, nem seguir o plano que você quer, porque você tem que, né, cumprir os requisitos do país caso você queira ficar. E eu quebrei muito a minha cabeça com isso. Eu comecei curso que eu comecei e não gostei. Eu comecei curso que chegou lá na frente, saiu da lista do governo, então eu joguei todo o meu tempo, meu dinheiro fora e não pude aplicar pra nada, então não serviu pra nada. Então toda aquela ansiedade que eu tava pra escolher aquele curso, o advogado que eu paguei, o drama que eu fiquei, não serviu pra absolutamente nada. E tudo isso eu sentia que eu tava assim, ó, desesperada e querendo controlar tudo, e querendo resolver logo, e querendo saber como que ia ser a minha vida aqui, o que eu ia fazer, o que eu não ia deixar de fazer pelos próximos 5, 10, 15 anos, sendo que nem o meu primeiro visto tinha acabado, e eu já tava querendo controlar os próximos, porque como era incerto e como era algo que eu já queria muito, né, que era ficar na Austrália, eu já tava querendo planejar 1000 vistos. E aí foi assim, ó, só dando cacetada mesmo, gente. Caí do cavalo várias vezes, como eu disse. Comecei curso que não serviu pra nada, joguei tempo, joguei dinheiro fora, e chegou uma hora que eu literalmente desisti, que eu cansei e que eu falei assim, eu não vou mais ficar tentando ficar fazendo de tudo pra permanecer aqui. Se eu tiver que ficar, vou ficar, entendeu? O que eu vou fazer? Aí o que eu fiz? Eu pensei comigo, falei, o que eu vou fazer? O que tá ao meu alcance hoje? Por quê? Porque eu tinha a empresa de cleaner, e a empresa de cleaner não me dá um caminho pra ficar aqui na Austrália. E aí, a empresa de limpeza, né, que é a empresa de faxina que eu tenho. Pra quem não assistiu os meus vídeos ainda, comece a assistir os meus vídeos anteriores aí, que eu já conto bastante coisa sobre aqui, da minha vida aqui na Austrália. E aquilo não servia, né, tipo assim, a minha empresa de faxina, tudo que eu tava construindo, não servia pra ficar aqui na Austrália. E eu cansei de ficar quebrando a cabeça com isso, depois de várias coisas terem dado errado. Então eu abri mão entre aspas, porque eu continuei aqui com presença, continuei fazendo as minhas coisas, continuei movimentando, mas eu deixei aquilo ir, aquela preocupação ir, aquele medo ir, aquele controle ir. Eu literalmente entreguei a minha vida. Falei assim, bom, eu estou aqui fazendo o que eu acho que eu tenho que fazer, que é tocar a minha empresa de cleaner. Eu sei que eu tô com a minha presença nisso, eu sei que eu tô realmente me dedicando a isso e eu vou continuar fazendo isso. Não sei se isso vai abrir um caminho pra mim na Austrália ou não, mas de qualquer forma é isso que eu tô fazendo hoje. Vou colocar minha presença, minha cabeça aqui no que eu estou fazendo hoje, me dedicar a isso, colocar meu coração nisso. E como mágica, as portas se abriram pra mim. Meses depois, eu comecei, mais de uma oportunidade me apareceu de sponsor, que pra quem não sabe, sponsor é quando uma empresa aqui da Austrália, que já tem funcionário, uma empresa grande aqui da Austrália, te oferece, é como se fosse um patrocinador, né? Oferece sim pro governo fala pro governo, olha, eu quero a Pamela trabalhando aqui comigo. E isso aconteceu com 2 empresas e num período de, assim, depois que eu let it go, depois que eu soltei a minha preocupação, num período de 3, 4 meses, apareceu 2 oportunidades, uma delas é a que eu tô hoje, a empresa que eu tô trabalhando hoje. Eu já vou conseguir o meu visto e eu não precisei abrir mão da minha empresa. Então, assim, tudo andou. Tudo encaminhou a partir do momento que eu soltei. Porque a gente não controla nada. E quando a gente tá tentando controlar, a gente só tá bloqueando o fluxo natural das coisas. E era o que eu tava fazendo o tempo todo aqui. Eu tava só bloqueando. Eu tava só tentando 1000 caminhos desesperadamente, sem saber o que eu tava fazendo, tentando prever, tentando programar o meu futuro. E sem viver
presencialmente o que eu tava fazendo. Eu só ficava preocupada, só ficava com medo, só ficava ansiosa por coisas que ainda nem aconteceram. Quantas vezes você já não ficou ansioso, já ficou triste, cansado, chorou por coisas que nem aconteceram? A maioria dos seus problemas nem aconteceram e você já sofreu por eles como se eles já tivessem existido. Então, muitos dos nossos problemas a gente cria, tá? Então, o meu recado com esse vídeo de hoje é pra você soltar o que quer que esteja, o que quer que você esteja aprendendo, né? A pessoa, a situação, a insegurança, tudo que tá te prendendo, você só deixa aí. Sabe esse seu plano que você já sabe que você quer muito aquilo? Você já fez o que você pôde, se você se dedicou, se você colocou presença naquilo, se você fez o que você pôde, só deixe ir, só solte, que as coisas vêm. É como mágica. Tenha fé. Coloque seus planos, a sua vida na mão de Deus. E deixa Ele agir, vai descansar. E é incrível como as coisas acontecem. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, se isso aqui te ajudou de alguma forma, já deixa seu like, se inscreva no canal, deixa seu comentário. O que tá te impedindo? Uma frase até que eu anotei aqui, ó. Quem você está tentando agradar e por quê? Faça essa pergunta pra você mesmo. Quem você está tentando agradar e por quê? Né? Pare de ficar tentando controlar as coisas e as pessoas. Deixa a vida fluir, deixa o fluxo natural das coisas acontecer e você vai ver a sua vida se deslanchar, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.